Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. O caos é um movimento irregular onde não existe linearidade, enquanto a sincronização é quando um sistema ou um corpo tenta imitar os comportamentos de outros. Partindo deste princípio, os professores Thomas Brown e Flávio De Paoli irão nos falar do caos e da sincronização presente nos seres vivos. Confira agora o Simplifísica, contando um caso ou um caos. O caso de relações de afinidade no batimento cardíaco. Contando um caso ou um caos. O caso de relações de afinidade no batimento cardíaco. Esse título, a gente vai falar sobre essa relação de afinidade bem no fim, a gente vai falar de outras coisas antes também. Mas, então, primeiro eu vou falar um pouco sobre caos, sobre o que é caos, as propriedades. Depois a gente vai falar sobre sincronização e começar em alguns exemplos. Tá? Então, o que é caos? É um movimento irregular, aperiódico, que provém de equações determinísticas. Então, muitas vezes vocês também talvez já tenham ouvido falar em caos determinísticos. Certo? Quais são as principais características? Uma é uma condição necessária que o caos vem de equações não lineares. Tá? Aqui a gente não vai falar nada de equações, mas é importante que você saiba. É um resultado de um sistema não linear. Em geral, sistemas não lineares são mais difíceis de a gente estudar. Características, quando um sistema está num movimento caótico, ele tem as características que são citadas assim. Ele é limitado. Por exemplo, ele não é periódico, ele é completamente aperiódico, então ele nunca se repete, mas ele faz isso dentro de certos limites. Tá? Então, ele tem um movimento limitado, ele não diverge para... se a gente falar de um oscilador, ele não diverge para amplitudes muito grandes. Ele fica limitado dentro de uma faixa. Dentro dessa faixa, ele se comporta de uma maneira completamente aperiódica e é sensível a pequenas variações. Isso, muitas vezes, é utilizado para caracterizar o caos, no sentido que pequenas incertezas vão se amplificar exponencialmente. Todas essas características eu vou agora detalhar um pouco na sequência, em termos de um sistema dinâmico, que é uma equação. Eu disse que nós não íamos falar nada de equações, mas essa equação é extremamente simples, tá? No sentido que ela é uma equação que envolve um processo discreto de interação. Vocês têm aqui no lado direito, vocês têm a variável xi, e do lado esquerdo a variável xi mais 1. Ou seja, o lado direito, operando ali, vocês vão ter um resultado que vai me dar o próximo valor, e assim sucessivamente eu vou iterando essa situação aqui. Eu não vou entrar agora em detalhes do que esse sistema aqui poderia representar. Ele é um caso bem característico que é utilizado para a gente ilustrar as propriedades de sistemas caóticos. Então, é um sistema discreto, no sentido que vocês têm iterações, ele não funciona a tempo contínuo, mas, vamos lá, as propriedades. Ele é não linear no sentido que tem um produto entre duas variáveis x aqui. Tá? Então, isso caracteriza uma não linearidade. A função como um todo que está aqui depende de um parâmetro A, que é o parâmetro de controle. Se eu alterar esse parâmetro, vocês vão ter o seguinte traçado para a função. Essa função só fica definida entre valores de x entre 0 e 1, e o resultado da função também fica entre 0 e 1. Isso é uma situação muito conveniente, porque, então, como eu disse, vocês têm valores limitados, e dentro dessa faixa, dentro desse quadrado, ele vai
ter o comportamento caótico, como a gente vai mostrar agora a seguir. Então, a gente tem uma parábola aqui, de cabeça para baixo, onde, aumentando o valor A, aumenta a concavidade e vocês têm esse traçado, vamos ver, esse traçado aqui. Então, a situação final é quando a parábola encosta aqui, então o vértice da parábola aqui está também em valor aqui na ordenada igual a 1. Então aqui varia entre 0 e 1 e x também entre 0 e 1. Bom, se eu iterar esse sistema, eu vou ter aqui um gráfico de várias soluções para diferentes valores do parâmetro. Parâmetros e as cores estão identificadas aqui à direita. Para valores pequenos aqui, a função converge inicialmente para um valor nulo, depois para um valor constante, à medida que o A vai subindo. Para determinado valor de A, o sistema começa a oscilar, depois começa a oscilar com uma situação em que agora a oscilação tem um período mais rico, ou seja, vocês veem aqui, ele fazia a oscilação sempre com a mesma amplitude aqui. Aqui vocês têm a variação agora entre duas amplitudes aqui, né? Então, vocês têm agora, à medida que o A vai aumentando, essa oscilação ela pode se tornar mais complexa e, em algum momento, ela vai se tornar caótica. Como é que fica a visualização do sistema caótico? Dessa maneira aqui. Isso aqui é para o parâmetro A igual a 4. Vocês veem, então, que aqui nós temos as iteradas, significa que é o eixo que corresponderia ao tempo, né? Então, cada iterada sucessiva corresponde a um instante posterior. E aqui, os resultados da iteração, que ficam entre 0 e 1. Os pontos azuis são as respectivas iteradas que foram unidas por um ponto. Muito bem, então vocês veem um trecho aqui, claro, a gente teria que olhar por um intervalo muito maior, mas mesmo que a gente fizesse isso, a gente não iria encontrar nenhuma periodicidade. Então, cada vez esse desenho faz um traçado novo, nunca se repete, o que caracteriza um movimento totalmente aperiódico. Certo? Aqui, a última característica que eu tinha colocado, que é a sensibilidade a pequenas variações, eu tenho o mesmo sistema aqui, em que eu parto de um valor inicial ligeiramente diferente. É o que a gente chama, a gente muda um pouco as condições iniciais e vê como essa pequena incerteza, ela evolui à medida que o tempo passa. Então, eu tenho dois sistemas aqui iguais, ou seja, duas equações iguais que eu itero, só que eu começo uma com o valor x inicial, o primeiro x 0,5 e a outra 0,50001. Então, elas começam aqui, é 0,5, aí no início aqui, nessa faixa aqui, as duas se sobrepõem, você só vê uma linha vermelha, mas aqui nessa região, ou seja, aqui já em torno de 20, 30, 40, aqui 30 a 40 iteradas, aqui as duas evoluções começam a ser completamente diferentes. Então, isso é o que a gente quer dizer, que pequenas incertezas podem ser amplificadas e fazem com que duas evoluções que inicialmente eram muito próximas, elas divergem no fim fortemente. Isso caracteriza essa sensibilidade a condições iniciais ligeiramente diferentes. Tá? Então, essas essencialmente são as propriedades de um sistema caótico em qualquer situação. Isso aqui eu já tinha apresentado em palestras anteriores, então, se vocês forem olhar nos vídeos que o Simplifísica disponibiliza, vocês podem encontrar talvez um e outro detalhe a mais, ou depois perguntar no fim alguma propriedade. O que eu quero agora fazer, em vez de mostrar isso aqui, só para ser um pouco diferente, a gente, talvez vocês conheçam a placa Arduino, coloquei aqui um desenho, que é usada para projetos de prototipagem, em que a gente pode, então, implementar diversas funções, desde sistemas de aquisição de dados, muito utilizado em robótica, ou seja, tem infinidade de soluções. Então, o que eu fiz? Eu tenho aqui uma placa Arduino conectada ao computador e eu implementei aqui no computador
vocês vão ver aqui, é o programa que está sendo carregado no Arduino. Enfim, aqui está o programa que eu queria mostrar aqui, que não está aparecendo aqui. Aqui está o meu sistema, aquele mapeamento aqui que eu estou colocando. Então, aqui estou iterando ele e eu estou dando uma saída aqui da seguinte forma. Como o meu sistema sempre fica variando entre 0 e 1, eu defino uma amplitude menor do que 0,5 e uma amplitude maior do que 0,5. Então, quando o meu sistema está com uma amplitude menor do que 0,5, ele não acende o LED, e quando está acima de 0,5, acende o LED. Nesse caso aqui, o LED está piscando de uma forma regular, porque vocês têm uma evolução regular. Tá? Isso eu poderia implementar no computador, é só uma maneira um pouco diferente para mostrar isso de uma outra forma, e já usando fazendo um pouco propaganda aqui dessa, usando o Arduino, que também muito é empregado lá no CTA, nos projetos que eles implementam lá. Então, nesse caso aqui, a saída do Arduino, eu posso ver aqui, ó, que eu tenho nesse caso aqui o programa que a saída gráfica que pode se ver, infelizmente aqui eu não posso expandir isso aqui, mas vocês veem que tem dois valores aqui, que são as duas amplitudes que dá origem a essa oscilação aqui. Eu posso então agora mudar o parâmetro de controle, por exemplo, fazer aqui, eu vou mudar o valor aqui, e agora eu tenho que carregar de novo o... ele carregou outro programa. Ele deixou... Eu mudei o parâmetro, ele deixou de oscilar. Significa que agora as amplitudes sempre estão acima de 0,5. Pode até estar mudando. Então aqui agora vocês veem, aqui na direita, que a oscilação é diferente. Então, de certa forma, eu estou reproduzindo aquelas figuras anteriores que eu mostrei o comportamento do sistema. Então, só para mostrar agora aqui a situação em que ele tem um movimento caótico, vou botar o parâmetro A igual a 4. Carrego o programa de novo. E devemos esperar, então, uma alteração. Ele começa a piscar, só que agora a sequência de piscadas não segue um regime periódico. Às vezes ele demora mais, fica mais tempo apagado, e aí vocês veem aqui agora o sinal oscilação. Então, mediante o parâmetro de controle no sistema caótico, a gente pode mudar o comportamento dele desde periódico a caótico. Então, isso é bem tranquilo. Tá? Então, o sistema caótico pode ter um comportamento bem irregular. Isso é interessante e é importante a gente enfatizar, principalmente quando a gente faz uma conexão de um sistema caótico com um ser vivo. A gente não deve deixar-se com a impressão de que um ser vivo não pode ser caótico, porque a irregularidade não seria compatível com a vida. Isso não tem nada a ver. Mas, enfim, então essa é a condição que a gente tem aqui sobre a apresentação. E nós estávamos aqui, então. Muito bem, então eu não vou falar de outros sistemas caóticos experimentais aqui, depois nós vamos falar direto em sistemas relacionados com ser vivos, mas em humanos. E antes disso, ainda vou falar sobre sincronização. O que é sincronização? A gente não vai aqui fazer um estudo muito extenso em termos de definição, lembrando que síncrono significa ocorrência ao mesmo tempo, tá? E o que nós vamos definir como sincronização não chega a ser uma sincronização, mas serve para vocês entenderem que a gente possa apresentar agora esse assunto. Sincronização significa que um sistema tenta copiar o comportamento de outros sistemas, mediante pequenas interações entre eles, ou seja, tem que ter uma troca de informação.
Se eu for pensar no Arduino, eu poderia fazer o seguinte, ó, pegar 2 Arduinos que representam 2 sistemas, cada um está implementado com aquele sistema discreto, chamado mapa logístico. Aqui eu tenho o X, aqui tenho o Y, e eles estão conectados aqui por 2 fios, onde eu tenho a informação que transita por ali, é um sinal que é proporcional à diferença entre as saídas dos 2 valores aqui. Então, eu estou injetando aqui nesse sistema um valor proporcional a essa diferença aqui, tanto nesse quanto nesse aqui. Então, isso corresponde ao que a gente chama um acoplamento bidirecional, ou seja, cada um dos sistemas pode influenciar o outro sistema. Tá? Dependendo desse parâmetro aqui, que me dá a intensidade desse sinal injetado, eu posso mudar o comportamento, e os 2 são caóticos, eles podem continuar sendo caóticos, mas eles sincronizam. Um tenta copiar o movimento do outro. Isso seria sincronização. Então, a sincronização não significa que ela apenas acontece quando a gente tem um comportamento regular. A gente pode ter sincronização entre sistemas caóticos, onde um copia o comportamento do outro, ou quando, que nem nesse caso, um influencia o outro. O resultado é que os 2 têm o mesmo comportamento, e esse comportamento pode, inclusive, ser caótico. Pode também ser periódico. Tá? Então, essa é uma configuração que a gente poderia mostrar, mas aqui a gente não vai fazer isso agora. O que é importante, só deixo colocar aqui, é esses 2 fios aqui, que representam a troca de informação. Aqui é uma coisa, então, bem presente, e que a gente é um meio físico, ou seja, um fio através do qual transita a informação que acopla os 2 sistemas. Tá? Causa e sincronização em seres vivos. O Flávio agora vai falar em seguida sobre isso aqui. A pergunta, existe essa possibilidade de causa e sincronização em seres vivos? Bom, o que de parecido com aquele sistema que eu apresentei para vocês? A gente poderia dizer que o Arduino, aquele sistema, o mapa logístico, poderia representar um sistema que, genericamente, a gente conhece como um oscilador. Um sistema que pode ficar variando entre vários valores, assim, é limitado. Então, claro, no nosso caso anterior é um sistema discreto, mas nós procuramos, então, osciladores no corpo humano. Então, possíveis candidatos para esses osciladores são o coração e a respiração. Então, boa noite, pessoal. O professor fez essa introdução, né, de caos, sincronização, como uma preparação para o experimento que a gente está fazendo, né, no caso com seres humanos, né. Então a gente quer estudar esses fenômenos em sistemas vivos, né. Então a gente podia começar assim. Vamos se familiarizar com as variáveis, né. Então a gente levantou respiração e coração. Então, para caracterizar um pouquinho isso, essa primeira pergunta, né? Vocês acham que a respiração influencia no coração? Todos acham? Bom, mas a gente podia fazer alguns poderiam ter dúvida disso, né? Então, eu ia sugerir uma pequena dinâmica para a gente elucidar essa questão, né? E até porque o tipo de sincronias que a gente faz vai envolver esses parâmetros, né? Por exemplo, a gente está falando de respiração e coração, e para ver essa influência. Mas será que são os únicos parâmetros que influenciam? Então tá, eu vou convidar vocês para fazer essa dinâmica. Se não for para responder a pergunta, pelo menos é para a gente dar uma acordada e mover um pouquinho, né? Então, eu vou convidar vocês para direcionarem o foco da atenção de vocês para o coração, né? Meio numa perspectiva em primeira pessoa, né, observando os parâmetros diretamente. Então, a gente parar um pouquinho e tentar perceber o coração. A gente pode até colocar a mão na frente ou não. É tão simples perceber como está batendo o coração? Será que a gente é atento a isso? A gente tem essa informação contínua? Então, a gente está percebendo o coração. Agora, a gente pode ampliar o nosso foco para a respiração. Vamos ver se a gente consegue ter
uma porcentagem está focando o movimento do coração e a outra da oscilação da respiração. Por alguns instantes vamos fazer isso então. É um foco interno, é uma internalização dos nossos parâmetros, coração e respiração. Será que é tão evidente dizer que a respiração influencia o coração? Só observando assim, vocês percebem uma variação? Observando a respiração de vocês, como ela se comporta, e o coração de vocês, vocês diriam que está relacionado? É tão óbvio. Eu às vezes, eu não acho tão óbvio assim. Mas, agora, então, ainda nessa linha, observando o coração e observando a respiração, eu vou convidar vocês para fazer uma respiração um pouquinho diferente, para ver se a gente consegue elucidar essa questão. Então, eu vou convidar para a gente fazer 3 respirações fundas. E na terceira respiração, a gente tranca a respiração, segura com ar, pulmão pleno, o máximo que puder. E daí a gente relaxa, enquanto a gente observa o comportamento do coração. Certo? Então, vamos lá. Então, coração a postos, no foco da atenção, a respiração também. E a gente vai fazer a gente tira o ar, uma inspiração, expira, segunda, bem fundo, expira, agora inspira e segura, o máximo que dá. Podem soltar o ar. Não tem dúvidas, né? É gritante a diferença, né? Enfim, então eu só não queria deixar dúvida nesse ponto, né? E realmente, a gente observa uma relação de sincronia entre a respiração, o movimento da respiração e o movimento e os batimentos cardíacos. Embaixo ali, em vermelho, a gente pode ver uma curva de ECG, né, batimentos cardíacos, e em cima um parâmetro que a gente vai chamar HRV, que é a taxa de batimentos, né? Por exemplo, se vocês olharem as distâncias entre cada pico do coração, vocês vão perceber que a primeira etapa está mais próxima, ou seja, indicando uma frequência maior dos batimentos, e o HRV indica um aumento, né? Do meio para o fim, esse distanciamento começa a aumentar, indicando uma frequência diminuindo, o HRV baixa. A gente está indicando esse parâmetro porque ele vai ser importante para a gente analisar relações de sincronia entre seres. Então, a gente está primeiro apresentando os parâmetros para ver como eles se comportam, para ver se eles sincronizam ou não. E no caso aqui, bom, no slide anterior, informações sobre o coração, né? Então a gente mede com o ECG e pode fazer esse tipo de análise em relação ao coração. No caso da respiração, o nosso outro parâmetro que vai estar envolvido nessa pesquisa, a gente vê embaixo são movimentos respiratórios, né? No caso a gente fez com os sensores que a gente estava desenvolvendo no CTA, usando o próprio Arduino e sensores de temperatura. No caso, a gente usou sensores que vão na frente da narina. O ar quente dá um sinal, o ar frio, quando a gente inspira, dá outro, e a gente conseguiu fazer aquela curva ali embaixo. A curva de cima está ligada aos batimentos cardíacos. Então, aqui a gente vê claramente, quando a gente está inspirando, está puxando o ar, os batimentos aceleram. Quando a gente está expirando, tirando o ar, os batimentos tendem a desacelerar. E é mais ou menos assim. Está puxando o ar, é um convite para o coração bater mais rápido. Está tirando o ar para ir desacelerando, né? Então, essa relação ela é clara. Então, aqui a gente, só para deixar claro, isso foi feito pesquisas mais aprofundadas para elucidar isso, e já é um caso de sincronização entre um indivíduo, né? O mesmo indivíduo que apresenta o seu oscilador coração e o seu oscilador respiração já apresenta uma certa sincronia. Mas a complexidade vai começar a aumentar, porque agora a gente quer ver entre outros indivíduos, né? Então, aqui só enfatizando isso que eu recém falei. Mas, agora, só um fator de ruído, por enquanto, porque a gente está levantando as variáveis coração e respiração. Mas será que é só isso que influencia? Né? Por exemplo, nas pesquisas que a gente faz no clínicas com yoga, e agora a gente vai começar com meditação,
os parâmetros que a gente foca mais são realmente esses. Mas a gente está iniciando uma discussão para ver possíveis outros parâmetros, como a mente, como o foco. O que está passando na cabeça? Aqui eu fiz esse exemplo, não sei se vocês já viram o filme Amélie Poulain. Ele tem uma parte muito interessante que tem a menina tem uma relação super distante com o pai. Mas o pai é médico, eles nunca se tocam. Mas de tempos em tempos o médico quer saber como é que está a saúde da filha, ele se aproxima para auscultar o coração e encosta nela. Só que nesse momento é uma coisa tão diferente para ela, o coração dela dispara. É uma resposta muito mais rápida do que a respiração. Então, para o pai, medindo o sistema da filha, entre aspas, ela tem taquicardia sempre. Mas é uma coisa que acontece na medida. O fato de fazer a medida já é. Então, é um fator de ruído que eu estou trazendo como uma... a gente está apresentando esse estudo que a gente está começando a fazer e a gente não tem todas as respostas, mas a gente acha importante levantar. Outro sistema, outro momento que é muito comum que a gente vê, mesmo na história da humanidade, existe um momento chamado prelúdio, talvez alguns saibam. Prelúdio quer dizer, lúdio vem de lúdico, de brincadeira, e o pré é de antes da brincadeira. Então era muito comum entre os músicos da antiguidade, antes de começarem um concerto, entrarem em ressonância. Então, desde a afinação de instrumentos, repetindo um som, afinando as cordas, afinação vocais, repetindo o mesmo som. Então, de uma forma do sistema, respiração, coração e, quem sabe, mente também entrando em ressonância para fazer qualquer coisa, se alinhando para uma atividade. Então, isso a gente também vê isso na história. E esse é um experimento que a gente pensa em reproduzir também. Então, aqui eu trago um artigo que aconteceu com músicos. Eles pegaram, no caso foi 11 músicos, e submeteram eles a 3 tipos de atividades sonoras, enquanto os corações deles eram monitorados. A primeira deles era repetir um som contínuo, e mais nenhuma instrução. A outra era cantar um hino comum, então todos cantando em uníssono, como cantar um hino nacional, por exemplo, todos cantam juntos. E a última parte, um mantra, bem específico, onde tinha um momento para cantar o som em uníssono e depois respirar, bem preciso. Em todas essas abordagens, foi observado sincronia entre os corações dos cantores. Aqui, no caso, essa curva indica 3 deles sendo monitorado, e claramente a gente vê uma continuidade da variação da taxa cardíaca. Então, isso é um resultado bem interessante. Bom, eu vou passar para o professor, mas então, só enfatizando que a gente pensa em reproduzir também esse experimento com os cantores, com os sensores que a gente vem desenvolvendo no CTA, e outros experimentos que o professor vai contar para vocês. Ok. Bom, antes de fazer essa menção que está justamente no nosso resumo, eu quero enfatizar de novo o que a gente fez aqui. A gente começou a falar de sincronização. A gente tem que ter pelo menos um ou mais sistemas para sincronizar. Só que quando a gente está pensando agora em um ser vivo, especialmente um humano, nós temos sincronização dentro de um indivíduo, que foi aqueles exemplos aqui que o Flávio trouxe, do coração e do ciclo respiratório, que um afeta o outro e apresenta uma sincronia. Então, a gente tem sincronização de processos dentro de um indivíduo, e depois a gente pode observar entre vários indivíduos, que nem é o caso dos cantores, que envolvendo as mesmas variáveis, no caso, observando o ritmo cardíaco e o ciclo respiratório, que no caso do canto, a respiração acaba forçando o coração e acaba introduzindo uma certa sincronia. Então, aqui nós temos uma sincronização entre mais de um indivíduo. O caso que a gente colocou aqui, que é interessante, só que infelizmente nós ainda não temos nenhum dado para oferecer, mas ele já foi estudado, e eu só vou mostrar aqui os relatos da literatura, é relações de afinidade no batimento cardíaco. Tá? Então,
Esses são os estudos, eu não vou entrar em detalhe, mesmo porque os títulos aqui não nos dizem muito, mas se vocês forem acessar e resumir os resultados, nós vamos ter o seguinte. Imagine uma situação em que 2 indivíduos são colocados frente a frente e são monitorados de cada indivíduo o batimento cardíaco e também a respiração através de um respirômetro na narina ou de uma cinta respiratória no peito. Então, a gente tem essas variáveis. E elas são, então, registradas. Essas pessoas simplesmente estão numa situação de repouso e uma olha fixamente para a outra. Isso por uns 5 minutos. Tá? Então, tem uma situação que tem o Flávio e eu aqui sentado. Seria uma situação em que 2 pessoas que, vamos dizer, são conhecidas, mas não têm uma relação de afinidade específica. Por exemplo, a gente não é namorado, não que eu saiba, né? Então, diferente, então não tem nenhuma relação afetiva especial. Uma outra situação é, por exemplo, o Flávio e a Laura. E aí existe uma relação afetiva. A interação que existe, lembrem dos 2 arduinos que eu mostrei que tinham os fios, aqui não tem fio nenhum, é olho no olho. Acreditem, existe uma interação que foi registrada nesses trabalhos e que pessoas que não têm uma relação de afinidade, os ciclos cardíacos e respiratórios vão andar de uma forma mais ou menos independente. No caso de pessoas, aqui no estudo que eles fizeram eram casais, né? Então, tem homem e mulher, então se notou, quando existia uma relação afetiva, os ritmos cardíacos e respiratórios tendem a entrar em sincronia. Isso é uma coisa interessante, porque para nós que nós não somos da área, que isso aqui era publicado no estudo em termos de psicologia, né, uma revista do ramo da psicologia que foi feito esse estudo. Então, para nós, a gente não entende bem um sistema que nem um circuito em que a gente tem fios que representam a interação. Aqui é uma coisa muito mais sutil e, portanto, talvez um sistema muito mais rico. A gente tem que ver a todas as variáveis que podem influenciar, mas certamente, pelo estudo que eles fizeram, existe uma influência do grau de afinidade e afetividade que existe entre as pessoas que estão se submetendo a esse teste, e o resultado é que existe sim vamos dizer assim, de forma um pouco solta, uma sincronia entre batimentos de pessoas diferentes, simplesmente intermediada por uma relação de afetividade. Não existe nenhum contato físico entre eles. E eles estão em repouso, não é para ter nenhum movimento. Então, esse é um estudo que a gente tem muito interesse em reproduzir. A gente, como vocês veem aqui, a gente já se prepara, mas a gente não tem um resultado final, que a gente ainda tem que vencer algumas dificuldades com o equipamento, certo? Mas isso, então, era a questão do batimento cardíaco e relações de afinidade e sincronização que eu tinha colocado no título. Isso era um chamariz, né, mas tem todo esse outro gama de assuntos, né, que a gente olhando o coração, os cantores, que também está muito relacionado com isso. Então, esse projeto aqui está desenvolvido aqui na página do CTA, então, sob o nome de Fisiolog, e qualquer coisa, depois, no futuro, vocês também podem acessar ali, que vai ser dada a divulgação aqui. E, finalizando, então, só quero colocar o seguinte: já que nós colocamos foco em termos de um ser vivo, qual é que é a vantagem do ser vivo com a sincronização? A primeira resposta
E isso eu falo de um ponto de vista que eu não tenho nenhuma formação específica na área médica ou fisiológica, né, sobre o funcionamento do corpo humano. Mas, para mim, me parece óbvio que deve ser útil. De alguma forma, isso deve ser útil para o indivíduo. Tá? Existem outros casos de sincronização em populações que a gente já apresentou em ano anterior e que também aí tinha, por exemplo, sincronização entre vagalumes, a maneira de como eles piscam, eles entram em sincronia, sincronização de, falando em seres vivos, de ciclos menstruais em fêmeas. Então, tem vários exemplos aqui de sincronização em seres vivos. Aqui nós estamos agora focando o caso mais em seres humanos, nesse caso aqui, porque é diretamente o que o Flávio faz lá também no Hospital de Clínicas, o interesse que eles têm lá nesse assunto, para possível, talvez até elaborar algum mecanismo de diagnóstico ou algum tipo de terapia. Bom, atividades sincronizadas devem ser benéficas para os indivíduos, certo? Isso pensando não só nos casos que a gente apresentou aqui, mas outros casos de sincronização, como eu já brevemente citei agora há pouco. Elas podem ajudar em aspectos fisiológicos, aquela coisa de olhar dentro de um indivíduo e ter a sincronização do ciclo respiratório com o batimento cardíaco, ou seja, a respiração forçando o coração, né? Então influenciando diretamente o batimento, bem como pode ser uma premissa, se eu estou pensando em vários indivíduos, então no meio social, a sincronização pode ser uma premissa para a coesão social, ou seja, uma coisa muito importante quando indivíduos se agrupam e vivem em sociedade, tá? Beneficiando os indivíduos por fazerem parte de um grupo. Então os indivíduos vão tirar vantagem do fato de estarem dentro de um grupo, né? Então, isso encerra, então, essa nossa apresentação e ficamos à disposição para eventuais perguntas ou questionamentos. Obrigado pela atenção e pela paciência. E aí, gostou do Simplifísica? Você pode assistir mais no nosso canal da URGS TV no YouTube. É youtube.com/URGS TV e escolher o programa que você quiser.